É muito fácil falarmos dos adolescentes e do comportamento dos adolescentes, mas o tema que eu trago hoje é exatamente sobre como que a adolescência daqueles que nós convivemos com eles como adultos, nós na relação de pais, na relação de profissionais que trabalhamos com adolescentes ou de professores, parentes e amigos que têm adolescentes ao seu redor, nós vamos observar que há um eco da adolescência em cada adulto. E quando este eco manifesta a partir da relação que eu tenho com os adolescentes, pode de fato causar um conflito. E pode de fato causar um conflito a partir de demandas que inclusive faz lembrar a minha própria adolescência e de questões que eu vejo que foram vivenciadas na minha época de adolescente e que não foram resolvidas, inclusive, e que foi se arrolando até chegar na vida adulta. E é interessante que quanto mais nós vemos os adultos conflitando com os adolescentes, mais eles estão revelando dificuldades que não conseguiram elaborar da sua própria adolescência lá no passado. E que ao ter contato com os adolescentes, isto vem de forma cruel, porque a gente, o adulto, tenta rechaçar, tenta abater, tenta destruir o adolescente que manifesta questões mal resolvidas deste adulto na época da adolescência. Então, o que eu vou chamar de ecos da adolescência, que é o nosso tema de hoje, que se manifesta no adulto, na relação que ele tem com os adolescentes que estão ao seu redor. Coloco aqui alguns elementos que, a meu ver, são muito comuns de gerar conflitos de adultos com os adolescentes. Uma delas é quando a gente está colocando a regra, o limite no adolescente, de coisas que, quando eu era adolescente, também eu burlava as regras e os limites da mesma forma. Quando eu também transgredia na adolescência e não aceitava as regras e os limites que eram me impostos. E aí eu me pego tendo que fazer isto como adulto, controlando, educando, orientando, colocando regras e limites nos adolescentes, mas daquilo que, inclusive, na minha adolescência, ninguém conseguiu colocar regra. Então fica um conflito. Então eu começo a atacar o adolescente pela quebra de regras e limites, esquecendo de que faz parte da adolescência quebrar regras e limites. Uma outra item que eu coloco aqui é que a adolescência, ela tem muito essa característica de conquistas, de novas coisas que vai conquistar, de questionar os pais, os adultos que estão ao seu redor sobre o que eles poderiam mudar na forma de ser. Às vezes os jovens que têm pais que são do meio rural, que têm pais que são empresários e que vão questionar esses pais pelas formas com que estão trabalhando, que está ultrapassada. E que aí os adultos, por exemplo, ficam irritados com esta dinâmica de que eles se acham capazes. E a gente joga na cara deles: poxa, mas vocês não sabem fazer nada, vocês estão o tempo todo à toa, sem desenvolver nada. Mas porque também tem adultos que não estão colocando nada para que eles possam fazer, mas eles vêm atacando, o adulto vem atacando exatamente porque pega uma fase da adolescência que também nós passamos, cheio de vontades, de realizações, de sonhos, e que vai se deparar com muitos adultos nesta relação que não conseguiram realizar os sonhos que pregaram, que defendiam na época. Então, eu quero desenvolver tal profissão, eu vou ficar rico em tal profissão. E aí pega o adulto que não conseguiu chegar lá, não conseguiu desenvolver uma carreira, por exemplo, ou tinha a certeza na adolescência de que se fosse pai ou mãe seria melhor do que os pais eram na época, e hoje o próprio adulto percebe que não está sendo tão bom pai assim, tão boa mãe assim. Então olha só, aquela força de transformação, de realização, de questionar o outro, de fazer acontecer, que é fruto da adolescência também, mexe com os adultos que estão já numa fase de paralisia,
ou até de frustrações por sonhos que sonharam na adolescência e não conseguiram realizar na vida adulta. Outra demanda é quando o adulto também se irrita com o excesso de preocupação do corpo que o adolescente tem, se achando às vezes muito feio, mas também às vezes se achando muito bonito, se preocupando muito com a autoimagem. Mas esse adulto que passou por essa etapa, muitas vezes se encontra numa fase de não se achar tão belo assim, com problemas às vezes de obesidade, com dificuldade de uma atividade física, com o corpo já decadente. Aí uma mãe, uma professora que pega jovens ávidos, cheios de energia, corpos sarados, e se depara com ela mesma obesa, sem cuidado físico ou cheio de problemas de saúde. Aí isso gera um conflito, porque o ataque vem geralmente, vocês estão muito preocupados com a autoimagem, que é tão necessária e tão real na adolescência, e também às vezes esse adulto está muito preocupado com a sua própria imagem, porque ainda não saiu daquela etapa da adolescência, está preso ali naquele passado, procurando se acertar na sua própria imagem física, de coisas que na época não gostava de si mesmo e que achava que ia transformar e não transformou e ficou pior. Tá? A questão do corpo, o corpo do adolescente grita o corpo do adulto que já está entrando numa fase mais decadente. O outro aspecto é o potencial de informação. Hoje, com a tecnologia de informação, com as IAs da vida e tudo mais, o adolescente tem muito mais informação do que nós adultos. E muitas vezes eles têm opinião e têm motivo para externar esses conteúdos. E a gente joga na cara deles de que eles só sabem dizer teorias, mas não sabem fazer nada na prática. E ao mesmo tempo a gente faz isso muitas vezes para atacá-los daquilo que está nos incomodando. Porque pode ser que pega os adultos numa fase de baixa busca de conhecimento, de acomodação, numa zona de conforto, pelas conquistas que já fez, não tem muito mais para onde ir. Então, adolescentes que têm adultos ao seu redor, que já pararam nesse desejo de busca de conhecimento, vão conflitar muito, porque é uma fase de busca de conhecimento contra uma fase de estagnação que é do adulto. Então, olha só, todos esses conflitos vão mexer muito com a estrutura de relacionamentos entre adolescentes e adultos, porque nós adultos muitas vezes temos dificuldade de lidar com a adolescência, porque a adolescência ecoa a nossa adolescência de aspectos mal resolvidos, do que a gente achava que iria conquistar quando éramos adolescentes, e na vida adulta estamos mais frustrados do que felizes com as conquistas que realizamos. Então fica aqui este vídeo para que você possa pensar em quais elementos que os adolescentes da qual você convive faz você se irritar muito, faz você ficar em pleno conflito e confronto com eles. Preste atenção nesses detalhes, pois é naqueles itens que você mais conflitua, que você mais se irrita com o adolescente, pode ser que ali esteja mostrando para você um sintoma de coisas que você também não conseguiu realizar e está mal resolvido e está preso numa adolescência, ecoando essa adolescência já numa vida adulta, que aí depois fica difícil conviver com os adolescentes. Preste atenção nesse detalhe. O vídeo então eu trago para que a gente possa pensar a adolescência a partir também das nossas dificuldades de adolescência, de coisas que a gente não conseguiu sair dela ainda, mesmo na vida de adulto. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.